Quando você se envolve com a cultura maker, você só vai evoluindo cada vez mais, porque cada vez você se depara com um problema que te leva para outros conhecimentos, daí você vai ampliando o seu conhecimento. Pegando todo esse papo aqui, eu fico vendo o quanto de disciplinas a gente está suscitando nesses meninos, nesses jovens, né? A questão de trabalhar em time, a questão da criatividade, a questão da persistência. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, sou cofundador e diretor do Colégio Planck, e a gente está aqui para falar de um assunto muito legal, um assunto que tem a ver hoje com a cultura maker. A gente vai falar sobre cultura maker na resolução de problemas. E para isso a gente tem dois especialistas aqui. Vocês, quem é do Colégio Planck já conhece, quem não passou pelas salas do Paulo Maker, né? Professor Paulo Henrique Pereira, professor do Laboratório de Soluções de Design Maker do colégio. Bem-vindo, professor. Obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. E um convidado especial, o Kleber Borges, que é formado em Engenharia Elétrica, especialização em Engenharia Aeronáutica, pelo programa PEE da Embraer, 23 anos de experiência no ramo aeronáutico, professor de Robótica e Eletrônica para jovens há 8 anos. Tem um canal no YouTube, ou seja, é apaixonado pela cultura maker, Kleber. Muito, muito apaixonado. Muito bem-vindo, obrigado aí Obrigado pelo convite. pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Obrigado. Bom, cultura maker, acho que o PH, ele sabe bem, é algo que faz parte do DNA do colégio desde a fundação, né, PH? A gente, quando construiu a primeira sede, quando a gente reformou, a nossa sala central era um prédio, era uma sala que falava de design maker. Então era uma mistura um pouquinho do design thinking, com a metodologia de solução de problemas, com esse movimento maker que existia no mundo. Eu tinha acabado de voltar do Fab Lab lá de Stanford, que eu tinha feito um curso, então era muito um pouco maker e um pouco design. Então a gente criou o nosso laboratório de design maker, que eu confesso que eu acho que foi a primeira escola a usar esses dois conceitos juntos num ambiente. Eu acho que não é não só de São José dos Campos, eu acho que eu não lembro de conhecer escolas no Brasil que usavam design maker. Depois da gente, comecei a ver um monte de escolas usando, o que é muito bom, porque são práticas que devem realmente serem difundidas e cada vez mais usadas. E quando a gente desenvolveu esse projeto aqui do prédio, a sala do Maker, que é a sala que o professor Paulo Henrique cuida com tanto carinho e onde ele trabalha todos os dias com os nossos alunos do fundamental e do médio, é o centro nervoso da escola, né? É a sala central do colégio que tem uma proposta ali de envolver os meninos na construção de problemas. Então, é um prazer enorme estar falando com vocês aqui sobre algo que eu acredito muito, que é botar a mão na massa para resolver coisas. E aí, trazendo depois dessa introdução, que eu acho que é super importante, PH, vou jogar para você e aí o Kleber vai complementando e a gente vai batendo um papo. O que é cultura maker? O que significa isso? Olha, a cultura maker, a gente poderia discutir a origem dela, né, mas assim, indo para a prática mesmo, a ideia é você colocar a mão na massa, você construir, você tem uma ideia para resolver, uma ideia para fazer, tem lá um problema, você ir tentar fazer, né. Não sabe, tenta, né, vai pegar busca informação, busca conhecimento. A cultura maker traz ideias, assim, de, coisas acessíveis, conhecimento acessível para eu poder produzir aquilo que eu preciso, Perfeito. né. Então, um próprio Fab Lab que você, comentou, é um lugar, um espaço que eu tenho ali recursos, ferramentas, pessoas para, compartilhar conhecimento, para que eu consiga, trazendo aquele meu problema, conseguir buscar alguma solução, conseguir descobrir qual é o conhecimento que eu preciso para poder resolver aquele problema, para poder construir aquela solução. Então a Perfeito. a cultura maker envolve muito disso, né, eu, querer resolver um problema, buscar conhecimento, construir e é uma progressão, né, quando você se envolve com a cultura maker, você só vai evoluindo cada vez mais, porque cada vez você se depara com um problema que te leva para outros conhecimentos, daí você vai ampliando o seu conhecimento. Ou seja, ele trabalha, porque a gente já citou aqui em outros episódios do Planck Talks que o Fórum Mundial ele traz três grandes habilidades que são fundamentais para o jovem, para o profissional em 2030. Então ele traz ali, como primeiro lugar, a criatividade. Em segundo lugar, a capacidade de trabalhar em grupo.
e em terceiro lugar, a capacidade de resolver problemas complexos. Então você tem ali a criatividade, resolver problemas e trabalhar em grupo tem muito a ver com a cultura maker, Muito, né? Então, muito. faz muito sentido ser o centro da escola, porque é uma habilidade, uma competência que a gente quer desenvolver. Sim. E você, Kleber, como é que você vê esse movimento, essa tendência? Eu vejo que a cultura maker, ela sempre existiu, Tá? na verdade, porque a gente sempre quis desenvolver coisas, melhorar coisas, aprender, só que ela ganhou muita força nos últimos anos, principalmente porque a internet ajuda a disseminar conhecimento, a você procurar aprender algo Os sozinho. famosos tutoriais, Os muitas vezes. tutoriais, exato. Você consegue aprender algo que é totalmente novo, que a escola possivelmente não traz para o seu caso, né? Não tem um ensino de eletrônica, não tem um ensino de projetar alguma coisa 3D, por exemplo. Então, a internet, com certeza, ela foi um grande avanço nesse caso, Perfeito. né? Mas, remotando, olhando para o passado, assim, por exemplo, a própria Apple foi foi uma origem, uma cultura meio que foi, nasceu de uma garagem. Dois caras que se uniram, quero fazer o meu computador. Colocaram lá, aprenderam, pegou um cara que era mais visionário, o Jobs, né, o Wozniak, e aí o cara era mais fera em eletrônica, botaram os dois juntos ali e conseguiram fazer, né? Então um time aprendendo a fazer algo junto ali que não necessariamente precisou comprar aquele cara pronto, né, um computador, né. Uma vez eu fiz um curso, sobre cultura do ensino baseado, centralizado na cultura maker, e na primeira aula ela fez uma apresentação e a gente tinha uma atividade para a segunda aula, que era a gente fazer alguma coisa. E ela deixou uma provocação, porque muitas vezes a gente pensa na cultura maker muito associado à tecnologia, muito associado à impressora 3D, ou à fresa, ou a ferramentas. E ela trouxe ali que é resolver um problema, é colocar a mão na massa. E aí eu lembro que o projeto que eu fiz, eu gravei um vídeo e publiquei lá na segunda aula, foi eu construindo um risoto, eu cozinhando, que não deixa de ser uma cultura maker. Então ali você tem um problema que é alimentar a família, você tem alguns ingredientes, você tem uma lógica que você tem que seguir, você tem etapas, você tem cuidados que você tem que ter, e eu falei: "Bom, vou arriscar com e ela queria algo que não fosse associado à tecnologia, mas que tivesse ali uma lógica e que fosse mão na massa. E aí depois eu fui ver os outros projetos, teve um que fez uma horta de tomate, aí o outro fez uma pintura de um quadro, o outro fez uma reforma de uma cadeira. Quer dizer, às vezes são coisas, eu acho que o grande objetivo do professor naquele momento era desmistificar tecnologia, desmistificar coisas sofisticadas, que o maker eu tenho um problema, como você bem colocou, PH, eu tenho um problema, vou pesquisar, vou resolver, vou me juntar com outras pessoas e vou entregar aqui a melhor solução possível. E isso é muito legal. Eu acho que esse é o conceito que a gente tem que trazer para o colégio, né? Que é o conceito para os meninos de seja curioso e tente aprender como resolver os problemas. Eh, Como é que você enxerga isso, PH, com essa questão do botar a mão na massa, de querer fazer as coisas? Como é que você enxerga isso para os alunos, para os alunos aqui do fundamental, que são alunos aí de 11 a 14 anos? Como é que você percebe a interação deles e o que que você quais são as estratégias que você tem para mostrar para eles que eles conseguem resolver problemas desde que eles tenham predisposição e vontade de pesquisar, olhar e resolver? Uhum. Os alunos gostam bastante de construir, né, quando está na etapa de construir, de fazer, eles gostam, né, você percebe ali o prazer deles mexendo, construindo. E isso é muito legal mesmo, né, você vê que eles Chega curtem fazer, desde que seja uma coisa simples, eles querem fazer. Eles querem fazer, né. O único detalhe que a gente tem que como professor ajustar a gente, né, é racional, então a gente precisa planejar, é interessante, né, que o aluno aprenda a planejar, a pensar o que ele quer produzir, né, para daí ele chegar na etapa de construção planejado. Ele sabe o que que ele precisa, o que que ele quer construir, ele tem ali os materiais, já conseguiu os materiais que ele precisa e ele começa a mão na massa ali a construir, né. A parte mais desafiadora é dar essa colocar o planejamento, né: "Pessoal, vamos planejar". Eh, Porque a gente é uma aula de 50 minutos, então numa aula de 50 minutos, às vezes fica difícil fazer muita coisa. Então a gente tem que faço lá módulos de um mês, em um mês a gente faz uma produção. Então, a gente começa sempre olhando para o problema, olhando ali para a situação que a gente vai experimentar, eles identificam os materiais que está sendo propostos ali para serem utilizados, eles têm ali algumas,
projetos de orientação, sugestão, ó, pessoas que fizeram coisas parecidas, assim, assado, para eles terem uma Referência, referência, né, tá? e, se planejar, né, faz um esboço, então eu passo um pouquinho uma tecnologia, né, desenho isométrico, né, o Quinho faz desenhos tridimensionais incríveis. Eu com a minha habilidade Só para deixar quase claro, nula quem de está nos desenho, né, assistindo, Kim é o professor Kim de artes. de artes. Então ele tem uma habilidade de desenho espetacular, fora da curva, que Então a gente não consegue chegar nem aos de pés. jeito nenhum. Sim, Aí, usando a técnica de desenho isométrico, eu mostro lá para os alunos, né, faço, hã, o Y, né, com um ângulo de 120 graus e falo: "Ó, vou fazer agora um desenho aqui tridimensional. Aí, ó, vocês estão reconhecendo? Isso daqui é um carrinho, ó, parece, não parece? Ele não está tridimensional?", né, é uma ferramenta fácil de usar tecnologia, né. Colocar tirar a ideia da cabeça, colocar no papel, o mais próximo, né, tentando da forma física, né, o papel é o primeiro momento. Aí, "Ah, o que a gente pode usar para construir isso?", né. Vamos fazer com os materiais disponíveis aqui, vamos pegar um reciclável, né, trazer uma caixa, né. porque é parecido com, vou trazer a metáfora do meu risoto, porque quando você vai cozinhar, você precisa ter o planejamento, que é a mesma coisa que você ensina para os meninos. Então eu preciso planejar, vou fazer um risoto, sei lá, de abobrinha. Então eu preciso ver se eu tenho abobrinha, se eu tenho arroz, se eu tenho azeite, se eu tenho cebola, se o gás existe para ligar o fogão, porque às vezes já fui cozinhar e o gás acabou, se a panela está certa, se eu tenho lá o vinho para flambar, se tem o queijo depois. Então você precisa o planejamento, que é os ingredientes. Depois você faz o mise en place, que é cortar tudo, deixar tudo arrumadinho, para que na hora que você for, de fato, cozinhar, tudo funcione bem. Aí você tem que combinar o horário de começar a cozinhar para ficar pronto e as pessoas quererem almoçar ou jantar naquele horário, porque senão fica frio e não fica tão bom. Então exige que é meio óbvio essas etapas do planejamento e que o jovem se planeja, às vezes, para jogar um videogame, se planeja para ir jogar futebol, porque ele tem que botar a chuteira, a toalha, a caneleira, tem que combinar com o pai que horas que vai levar, ou ele mesmo tem que ir. Tem um planejamento que ele não percebe, mas que às vezes quando ele vai planejar para construir uma maquete, para ele construir um foguete, para ele construir um modelo, ele acha que não precisa planejar. Então acho que esses são conceitos importantes de organização, né, Kleber? Fazem De como que uma disciplina nova. porque como é que é a sua experiência, cara? Como é que você entrou nesse mundo maker? Como é que você da Eu, engenharia elétrica foi para aeronáutica é, e para o YouTube, como é que é isso? eu sou um maker desde que nasci, eu diria assim, desde que eu, na verdade, até estava pensando ontem sobre o tema, né? Eu acho que na infância eu era um desmaker, porque Você é mais eu desmontado do que montado. desmontava tudo para aprender, né? Então eu já estava procurando alguma coisa ali nos brinquedos, entender o motor, entender a pilha, entender os fiozinhos, as chavinhas e tudo. Mas aí, então, aí na minha Esse termo eu nunca adolescência tinha ouvido falar. Sou um desmaker. eu criei aqui do Desmontado. nada, né? Legal. Exato. Mas aí isso mas o que que isso me traz? É a curiosidade. Eu sempre fui um curioso, né? Eu sempre fui curioso. E aí na adolescência eu percebi que a eletrônica sempre foi o que me pegava ali na veia, né? Eu sempre adorei eletrônica, né? E aí, então, procurei a engenharia, né, aí fui fazendo a pós e tudo mais, mas, quando eu consegui, quando eu comecei a fazer, dar aulas de robótica, dar aulas de eletrônica para molecada, eu percebi essa veia, né, de montar robozinhos, montar alguns projetinhos com eles, e aí deu a ideia também do canal no YouTube, né, que eu comecei a ensinar mais coisas, ensinar aquilo que eu aprendia, né, no meu trabalho, no meu dia a dia, então foi desenvolvendo para algo mais legal, assim, porque aí eu comprei impressora 3D, né, comecei a fazer coisas maiores ainda, coisas mais legais, divertidas, né, e fazer coisas, que eu sempre quis e não tinha como, né, imprimir uma pecinha totalmente diferente, né, alguma coisa desse tipo, né. Mas hoje o seu canal do YouTube e o seu essas robóticas é um hobby ou é uma profissão sua hoje? Não, é um hobby, É um é hobby. um hobby. Ainda a minha profissão ainda é no ramo aeronáutico, né, e aí eu sigo com as aulas e com o canal por amor. Como algo que é uma higiene mental para você. Nossa, total, total. Eu saio exausto fisicamente, mas a cabeça eu tô E sempre digital, sempre online, via seu canal no YouTube. o Você não canal do tem YouTube, alunos sim. presenciais. Não, a da robótica é presencial. Ah, que legal. É, presencial com molecada. E como é que você vê? Como é que é? Que alunos que te procuram? Qual é a idade?
Que é o desafio? Eles são da idade de 9 a 15 anos, mais ou menos. A gente tem uma certa seleção, né, no Tá, clubinho que eu dou aula. Mas, assim, alguns entram um pouco desconfiados, e mais pela amizade do amiguinho que está ali junto, tal. Daí a gente tenta fazer com que, pegando a resposta que o Paulo deu antes, né, eu acho que o gancho que eu tento ali com os meninos é o tema, né. Eu tento trazer algum tema diferente, que é um robô que vai desviar de um obstáculo, um robô que vai se equilibrar, né, um carrinho de tal e tal maneira, carrinho controlado pelo celular. Então, daí para chamar um pouco de atenção, né. Se for alguma coisa já repetida, eu tento criar algo diferente para eles. Envolve tecnologia? Né, envolve, né. A gente, ali eu não tenho tanto recurso para fazer algo diferente, tá, né. A minha especialização ali é usar sempre um Arduino, usar alguma tá, coisa um perfeito. pouco mais de eletrônica, né. Mas aí eu tento fazer com essa pegada, assim, do tema chamar mais a atenção Que dele. legal. É sempre gostoso a gente ter um hobby que, de certa forma, também corrobora e complementa outras pessoas, né, porque às Ah, vezes a gente tem um hobby que é meio é a gente ali, e isso faz bem só pra gente, né, pra sim, alma. sim. E quando você tem um hobby que você acaba compartilhando com outras pessoas, é ainda mais gostoso. Agora PH, eh, qual o maior desafio que você enxerga hoje? Porque você falou que um momento legal os meninos gostam de montar, gostam de botar a mão na massa. Como é que você trabalha? Porque você trabalha com jovens muito novos, né? Você e o Henrique, que coordenam ali o laboratório. Eu vejo vocês com jovens do sexto ano, que são 25 alunos, às vezes 30 alunos do sexto, sétimo ano, que são alunos de 11, 12 anos, num laboratório, que é um ambiente seguro, mas ao mesmo tempo tem ferramentas, tem lugares que eventualmente ele pode se machucar, tem coisas que ele tem que tomar cuidado. Como é que é a sua política e o seu trabalho de ambientar esse jovem dentro de um laboratório maker, de ensiná-los a usar as ferramentas e de mostrar para eles as possibilidades que ele tem? Como é que é essa construção com um aluno que entra no sexto ano, por exemplo? Depois ele já está mais acostumado, né? Sim. Mas aquele jovem do sexto que talvez pela primeira vez ele vai entrar numa oficina, num ambiente maker. Como é que é o cuidado e o trabalho que você faz? Sim, primeiro tem uma coisa que facilita um pouco a nossa vida, porque a escola encanta muito o aluno do sexto ano. Aham. Então, o aluno do sexto ano, ele chega encantado com a escola, ele gosta, né, ele se sente bem acolhido, então isso já Eu imagino que isso é Já ajuda, verdade, mas já né. eu cheguei aqui, eu já já me ficou feliz. encantei, eu achei uau! Isso realmente faz diferença. Perfeito. Eh, e assim, é claro, né, eu dou uma orientação, eu tenho que fazer um discursinho no começo, não tem como, não posso fugir disso, né. Então, eu preparo uma aulinha, assim, que eu em um momento, pelo menos, que eu, de uma forma rápida, mostro as ferramentas que tem, né, sempre associa a ferramenta com a sua utilidade e com o seu risco. Tá, Então eu perfeito. tenho que avisar o aluno que aquilo tem um risco, né. É como o carro, né, carro a gente usa, mas tem um risco. Uma faca a gente usa, mas tem um risco. É a ferramenta do laboratório. Então eu tento, dar essas mostrar essas coisas evidentes, né, Perfeito. e dou esse reforço. E a gente faz uma dinâmica de grupos. Então, sempre tem grupos que ficam, são 6 bancadas, cada turminha fica num grupo, então eles trocam responsabilidades, cada um fica com um comprometimento ali no grupo. Tem aquele que vai cuidar das ferramentas, então ele, recebe a instrução de saber o nome das ferramentas, então ele pega lá o manualzinho, vê o nome das ferramentas, Tá. tenta. Então a gente faz uma brincadeira, daí a gente faz uma brincadeira para uma competiçãozinha, né, saudável, para ver quem sabe o nome da ferramenta, então a gente faz uma troca, os grupos se desafiam a o nome da ferramenta, né, seleciona Ferramenta 3 você fala ferramentas. alicate, Qual o Perfeito. estilete, nome essas dessas 3 coisas, né. ferramentas? Então, para ir ambientando Que ali no que começo, que né. parece simples, mas muitas vezes é a primeira vez na vida que Sim, ele tem contato com aquela sim, ferramenta, Sim, né, um ferro de solda, por exemplo, sim, ele nunca viu. Às vezes a impressora, um alicate, uma chave de fenda sim, mas outros equipamentos que ele vai usar ali no dia a dia, ele não tem conhecimento. E em especial do risco, né, é, que pode ter. a gente comprou um estilete, né, Tá, a gente investiu um bom dinheiro num estilete bonito, assim, né, com a lâmina retrátil para ele ser mais seguro. O aluno se sente mais seguro usando o estilete. Então, se por acaso cair, né, não vai cortar ninguém, porque ele tem uma lâmina retrátil. Então a gente toma esses cuidados de segurança, tem lá o ferro de solda. A gente fez um suporte seguro para o ferro de solda ficar dentro do suporte para, enquanto ele está manipulando outra coisa, não esbarrar no ferro de solda. Pistola de cola quente.
tem lá um suporte para ela ficar segura, para o aluno não Quer dizer, esbarrar. você vai permitindo que o ambiente seja um ambiente seguro para ele, Sim, e você vai introduzindo. Aí ele entendeu o ambiente. Como é que você desafia os projetos? Como é que é o trabalho da coordenação pedagógica, então no caso da Mona Lisa, que é a coordenadora, com os projetos que você desenvolve com os alunos? Como é que é essa concepção? Porque aonde que eu quero chegar para explicar para os nossos pais? Que a proposta pedagógica no ambiente maker é um pouco diferente de uma proposta pedagógica de um ensino tradicional da matemática. E muitas vezes o maker vai colaborar na matemática, sim, né. Eu vejo você colaborando com o professor Humberto, com o Pedro, com a Marta, com o Adriano, construindo ferramentas ou dando condições para que os alunos desenvolvam os projetos de matemática, de geografia, de ciências, de história. sim. Mas como é que é o papel pedagógico do maker dentro de uma escola? Tá, vamos ver se eu consigo chegar lá Vamos na lá, sua resposta. Primeiro a gente trabalha com temas, né, eu tenho lá no sexto ano eu trabalho com o tema engenharia da casa, então eu perfeito. tento, envolver as experiências dos alunos relacionadas com coisas que se vivencia na casa, dentro da sua casa, né. E aí eu tenho 3 linhas diferentes de trabalho, uma eu chamo de do it yourself, né, que eles vão construir seus projetinhos, uma outra, de experimentação, né, então eu trago lá uma aula de experimentação é, por exemplo, instalar um chuveiro elétrico, né, Tá. trocar a resistência do chuveiro elétrico, né. E aí tem uma outra linha de trabalho que eu faço, que é a solução de problema. Então, a gente, apresenta um cenário de problema e o aluno vai investigar, identificar um problema naquele cenário, para depois produzir uma solução. Tá. Então a gente trabalha com, essas 3 dinâmicas diferentes de trabalho. Isso no conceito engenharia da casa, que é a proposta do sexto ano. Isso. E daí, por exemplo, eh a gente lançou a projetinho do it yourself para os alunos construírem uma luminária, Tá. né. Então a gente, deu o projeto, né, mostrou o projetinho do que eles iriam construir, a luminária que eles iriam Uhum. construir, demos as instruções do uso de algumas ferramentas pontuais que precisavam ser usadas naquele projetinho, e aí a gente falou: E "Ó, isso, por exemplo, é um vamos projeto que fazer dura o quê? Um mês? um Um mês". trimestre? É, Um um mês. mês. Tá. Isso, quatro aulas, 4 encontros. 4 aulas, né. A gente faz essa dinâmica de sempre a Lembrando aula que aqui consta no colégio, o Maker ele entra na grade curricular e é uma aula regular no período da manhã. Então isso, todos os alunos do sexto ano têm uma aula por semana de cultura maker e de laboratório maker. isso. Tá. Tá, é, complementou. Então, querendo ou não, é pouco tempo, né, são só Sim, 50 minutos, né, ao longo então, às vezes a gente tem que deixar algumas coisas um pouco prontas, né, para o aluno, porque se ele quiser construir aquilo tudo, às do vezes do zero, zero, pode ser que demore um pouco, né. Então algumas coisas a até gente porque os ajuda. recursos são finitos naquele momento, né, então todos vão querer cortar, todos vão querer parafusar, então você deixa a coisa mais ou menos encaminhada É, para eles. É, Às vezes eu tenho que deixar um código já pronto, uma determinada é, placa já de certa forma você dá um incentivo ali para que a exato. coisa caminhe. daí tem uma coisa que a gente costuma usar bastante no laboratório, que é a cortadora laser. É uma máquina que a facilidade dela é que ela corta as coisas rápido, ela produz muitas coisas com pouco tempo. Então Qualquer quando a gente quer formato. fazer a gente quer fazer muitas peças para os alunos, a gente consegue fazer usando esse equipamento. Impressora 3D já fica um pouco complicado, porque ela demora muito para produzir, então se eu for produzir para todo mundo, acaba não Demora dando muito. dando tempo, né. Então quando é um projetinho pontual que um grupo está fazendo, aí eu consigo produzir a peça, quando tem tempo, tem planejamento, Perfeito. né. E aí eu deixo algumas coisas personalizadas, por exemplo, eles fizeram o bulbo da luminária, né, Tá, personalizaram o bulbo da luminária. foi. Então cada grupinho fez o seu desenho, sua personalização, e aí eles recortaram no bulbo, daí quando enrolou o bulbo da luminária, ficou com os desenhinhos que eles É, eu desenharam. lembro eu lembro minha filha estava no sexto ano passado, eu lembro do projeto da construção da luminária, aí ela levou para casa, não funcionou, ela trouxe de volta, vamos arrumar. Eu acho que tudo isso faz parte, né, da experiência do maker, Sim, que às vezes você vai construir e vai funcionar de primeira, às vezes você vai construir, vai conectar lá e, poxa, não funcionou. E O aí? que que será que aconteceu? Aí fez lá uma ligação errada do fio, aí volta e pede ajuda e identifica. você colocou um ponto importante, a frustração, né, a gente tem que lidar com a frustração, porque nem sempre o aluno vai conseguir fazer, né, Isso é e não fundamental. conseguir fazer também é um aprendizado,
né. Sem dúvida. Total, com Se ele certeza. quiser, algum próximo projeto, se ele quiser conseguir fazer até o final, talvez ele tenha que se esforçar um pouco mais, né, Persistência. ter um pouco mais de persistência ou então focar, né. Será que você não está se distraindo muito em outras coisas? Focar. Ou então perdeu muito tempo com um ponto, com uma minucio foi muito minucioso em um ponto, mas perdeu muito tempo ali e não conseguiu fazer o resto. Perfeito. Então são coisinhas que ele vai aprendendo, também com o né, com essa falha. Eu acho que o maker, ele tem uma habilidade muito forte de integrar com as habilidades socioemocionais, né? Então, aprender a se frustrar, a desenvolver estratégias mais criativas, a ter foco, a ter responsabilidade sobre suas escolhas. Então, se ele não planejou muito, se ele não gastou um pouco de tempo antes para se planejar, ele vai sofrer mais na hora de executar. E pega, antes de trazer um pouco para a experiência do Kleber, gostaria que você compartilhasse aqui com a gente. Eu acho que a gente não tinha, combinado isso quando a gente fez a pauta do programa, mas qual que foi um dos momentos mais gratificantes, assim, que você tem no Maker como professor, lidando com tantos jovens, que têm tanta energia e que às vezes têm tanta criatividade? Qual é o momento que você fala assim: "Nossa, esse foi um momento muito legal, que eu gostaria de compartilhar com o pessoal", que se assim: "Esse foi uma das coisas que eu voltei para casa feliz quando aconteceu"? Olha, acontece bastante, Ah, viu. isso é muito legal. Acontece bastante, porque é gostoso quando a aula flui, sabe. Quando os alunos se sentem assim, acham gostam da proposta e, nossa, né, começa se envolve com a construção. Eu até comentei com o Kleber, teve um projeto que eu fiz, aí é com o nono ano, né, não é no sexto, Não é tão com os mas é com pequenininhos. o nono ano. Teve aconteceram algumas coisas no primeiro semestre, daí né, o pessoal percebi que estava um pouco, né, tem alguma coisa estranha. Eu falei: "Ah, vamos conversar, né". Daí conversei uma aula com uma turma do nono ano, aí a gente ajustou o projeto, né. "Ah, então tá, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui então, para ficar mais interessante para vocês". Aí eu fiz uma pequena mudança no projeto, né, continuei com a mesma proposta, mas eu só fiz um pequeno ajuste, ouvindo os alunos. Nossa, a atividade fluiu, sim, de uma forma. Olha A só. proposta era os alunos construírem um carregador de celular movido a energia solar, né. A princípio eu ia fazer, cada grupo construir um, pronto. Mas aí depois dessa conversa, eu dividi a sala em uma equipe de engenheiros e uma equipe de designers. E daí essas em pares de equipes, né, que iam ter que se conversar. Então Não, tinha alguém que era da engenharia e alguém que era do design. isso. Isso foi muito legal. Muito legal, muito legal. Então teve um envolvimento muito grande de quase todos os alunos. Foi bem pontual, foi, sim, um grupo pareceu um pouquinho mais desmotivado, mas assim, foi, muito gostoso trabalhar com esse projeto É, que eu com os acho que a alunos. cultura maker traz um aspecto que é nós também, como em todo o processo do ensino-aprendizagem, a gente tem que ouvir muito o aluno, né? Porque recentemente a gente certificou os alunos aqui com a certificação Alunos Tutores Google. E uma das etapas da certificação do aluno é o aluno mentorar, ou um professor, ou um fiscal, ou algum funcionário da escola, alguém que convive com o aluno no dia a dia, sobre alguma ferramenta Google que possa fazer sentido no dia a dia dessa pessoa. Então é o aluno detentor do conhecimento da tecnologia, colaborando com um profissional que tem uma atividade para fazer, mas que não usa a tecnologia Google para atingir o fim. E foi muito interessante que a maioria dos alunos não escolheu professores como mentores. Eles escolheram um time de orientação, coordenação, fiscais de pátio. Então teve alunos do sétimo ano que escolheram os fiscais de pátio como: "Ah, que atividade que você pode desenvolver, como é que você pode registrar, como é que você pode fazer as coisas usando ferramentas Google". Então, é o aluno colaborando com o processo, e isso aí traz muito protagonismo. E aí, de novo, não deixa de ser maker, né? E Kleber, e você? Que histórias que você tem para contar para gente sobre movimento maker e a importância, você como engenheiro que atua no mercado de trabalho, é diferente quando você percebe um jovem que de alguma maneira se envolveu em projetos maker na sua formação? Eu vejo, assim, na criatividade e na independência, né. Muito, né? Muito, né. Pegando todo esse papo aqui, eu fico vendo o quanto de disciplinas a gente está suscitando nesses meninos, nesses jovens, né. A questão de trabalhar em time, a questão da criatividade, a questão da persistência, a questão de aprender uma tecnologia nova. Então, tudo isso, toda essa gama, depois vai resultar lá no mercado de trabalho.
né, lá no dia a dia dele que ele vai pegar o sustento dele, né. Então, isso olhando para o meu dia a dia, eu vejo que, eh, isso me ajuda, né, no meu jeito de ser, e eu vejo já alguns jovens, assim, que já têm eles têm um pouco mais na veia isso e conseguem andar muito rápido, né, andar muito rápido mesmo, se desenvolver muito rápido. Mas, sobre histórias, assim, né, falando um pouco do que o Paulo comentou também, né, eu acho que o mais legal, né, eu não tenho nenhum episódio, assim, característico, mas, assim, é quase um pouco do que você respondeu no começo, é quase todo dia. Tipo assim, eu sou um olhar, assim, quando você explica alguma coisa, né, você dá um insight pro jovem, ele olha assim: "Nossa", né, às vezes, já aconteceu do rapaz fala assim: "Nossa, obrigado, professor. Não estava entendendo isso aqui", e aí meio que parece que você Você destravou. traz um momento de lucidez ali para É, ele, né? isso aí para mim já valeu o dia, totalmente. E como é que vocês veem, que são professores de maker, de laboratórios, a questão do erro? Porque hoje em dia a sociedade, de certa forma, lida muito mal com o erro. Parece que errar não é permitido. E não estou aqui fazendo apologia ao erro, que temos que errar, mas existe uma expectativa, uma ansiedade pelo acertar sempre. Sim. Como é que vocês veem o erro dentro da cultura maker, dentro de um laboratório? Esse era um outro ponto dessa própria gama que eu estava comentando aqui, né, a questão da persistência e do erro é você pegar aquilo aí e analisar a parte do seu projeto, né, daquela solução que você está desenvolvendo. Não, espera aí, vamos olhar com cuidado, vamos ver qual o passo a passo que eu fiz para chegar nesse erro aqui. E você traz uma disciplina de análise daquilo, né. Então, você trazer isso, a pessoa vai aprender a lidar com erro, né. Eh, Tem uma questão que talvez isso na sala de aula vai ter um pouco mais, é a pressão, né. Às vezes a pressão, talvez aqui como você tem um pouco mais disso, é a questão do tempo, a questão do cronograma, a questão do jovem, do grupo do lado que está dando muito certo, o seu e não está dando nada certo, né. Então vai ter esse É, o comparativo é muito cruel, comparativo né? é É é cruel. bem cruel, daí o professor vai ter que dar essa, digamos assim, eh, como podemos falar? Ele vai ter que dar uma rebolada ali É, com os ele tem que meninos para equilibrar isso, ele né? tem que equilibrar, ele tem que saber gerenciar esse clima ali para o que aquele que está errando começar a olhar com uma forma mais produtiva para o erro dele, né. Como é que você vê isso, PH? Eu acho que tem tipos de erro, né. Tem o erro eu acho que o erro mais, assim, mais valoroso é aquele erro, assim, o aluno vai, ele pensou numa coisa, ele se planejou, ele começou a fazer e tá dando errado. Eu acho que esse é o que é o valoroso, eu valorizo esse erro, porque ele se planejou, ele tá tentando fazer aquilo que ele planejou, mas tá E dando algo errado, saiu diferente do só é que ele diferente do planejava, que ele assim. planejava, né. Valorizo esse erro, né. Ah, o que vai acontecer de consequência, depois a gente comenta. Mas um erro que eu acho que não é legal, é assim, a pessoa quer fazer nas pressas, né, e vai fazendo, Que é tipo, o erro da correndo. displicência. Esse erro não é legal, né. Tá. Fazer de última hora, fazer às pressas, eu acho que esse erro Não é um não é erro o que erro gera aprendizado. é, Ele vai aprender que deveria ter feito antes, Talvez com esse mais seja o calma. único aprendizado, É, né, único, né? nossa, foi Ele displicente, meu Deus. pronto. Eu deveria ter feito antes, com É, mais calma. é. Mas então não é um dá até para erro. qualificar É, tipos de erro, né. é. Então quando o aluno está ali, fazendo uma coisa que ele planejou, que ele pensou, está tentando fazer, não deu certo. Às vezes eu chego perto, pergunto alguma coisa, né, tento dar algum insight para o aluno, mas é a ideia dele. Ele está construindo com a ideia dele, né, eu vou devagar, né, não vou. Às vezes eu observo você dando aula, PH, e eu lembro daquele prato, aqueles aquelas atividades do circo da China, que tem uns pirezinhos, assim, uns palitinhos, e aí a pessoa tem que fazer os pires todos girarem, porque cada aluno tem uma velocidade de giro, então você tem que vir aqui e fazer esse prato caminhar, volta correndo lá, tem outro prato que está quase caindo, você não pode deixar nenhum prato cair, Uhum, né, nenhum prato pode quebrar, que sim, na nossa metáfora é nenhum aluno desistir, nenhum aluno chegar a um erro catastrófico ali, sim. e ao mesmo tempo dar energia suficiente para que todo mundo consiga se equilibrar e dar certo. Uhum. Eu acho que é um grande desafio. Tem aluno que quer, assim, acertar muito, então ele se planeja muito bem, ele conversa bastante,
ele pede dicas, ele pede, sugestões de trabalho. Então tem aluno que daí quando ele erra, imagina a qualidade desse erro. Porque tem profissões, uma vez assistindo, a gente tem a feira de profissões que acontece aqui no colégio, uma vez, alguns anos atrás, eu acho que uns 4 anos atrás, veio um dentista, Gustavo Renó, era pai de 2 alunos, e ele falou: "Olha, se você quer ser dentista, você tem uma das características que você tem que ter", isso fala dele, é ter cuidado com pequenos objetos, porque tudo que a gente usa no consultório são objetos muito pequenininhos, as brocas são pequenas, as peças são pequenas, então se você for uma pessoa estabanada ou uma pessoa não organizada, você vai ter dificuldade em trabalhar como dentista. Eu achei interessante porque ele não trouxe um elemento humano ou um elemento de vocação, ele trouxe uma necessidade organizacional. Você vai lidar com um monte de pecinha pequena, um monte de pequenas ferramentas, broquinhas. Se você não for cuidadoso e organizado, você não vai conseguir ser um bom dentista, né. Então eu acho que essa questão do maker, o médico não deixa, o cirurgião não deixa de ser um maker, né, um dentista, uma pessoa que trabalha numa fábrica, ele tem ali um processo e ele tem uma entrega final. Eu acho que essa questão do planejamento que você trouxe, eu enxergo um dos maiores benefícios do aluno, Uhum. que é ele aprender a se planejar, ele aprender a identificar onde ele quer chegar, ele trabalhar em grupo em prol disso. Um exemplo, PH, que eu acho muito legal aqui do colégio, e que é algo que acontece em muitas escolas, é a Olimpíada da Mobfog, que é o lançamento dos foguetes. Porque ali é um exemplo que ele tem que estudar o foguete. Esse ano a gente está com um clube de foguetes, a gente está tentando aprofundar um pouco mais com eles, mas eles têm que construir a sua base, tem que construir o foguete, tem lá a pressão de água, tem o outro que é com vinagre e bicarbonato, mas ele tem ali um processo de construção do foguete e depois tem o momento de lançamento do foguete. E isso é a essência do maker, né? E às vezes ele não percebe que ele está usando todas as receitas, entre aspas, do processo. Planejar, entender um objetivo final, que é lançar um foguete ao máximo de metros possíveis, quais são as estratégias, qual é a física que está por trás, qual é a matemática que está por trás, qual é a química que está por trás, qual é a geografia que está por trás, que vai ter todo ali os ambientes. Como é que você vê isso e como é que você enxerga a empolgação dos meninos nesses projetos? O erro, quem erra mais, vai mais longe. É assim, Olha só. aquele que insistiu mais, cometeu mais erros, ele comete o erro, é claro, ele percebe que ele está errando, Eles podem tentar várias vezes? vai não, assim, a No gente tem dia a de oficina, lançar, né, não, no dia de lançar não, Não, mas eles mas podem antes, quantas quiserem. a gente faz uma oficina. excelente, Às vezes ele lança menos, porque ele não quer estragar o foguete, né. Ah, mas coitado. Aí fala: "Vamos estragar, depois constrói outro". Mas é aquele grupo que erra mais, consegue ter o melhor desempenho no dia do evento. Por quê? Porque ficou em errou por quê? Ele tenta, tenta, aí ele vai identificando as falhas, vai identificando as É a falhas. famosa aquele provérbio popular, né, vamos errar logo para acertar mais cedo. Então você erra logo para acertar mais cedo, então vamos errar. Isso faz parte do processo. E você sente que os que mais erram são os que mais são vitoriosos. Sim, é a insistência, né, ele erra, é a insistência, ele não desiste só porque deu errado. Ele errou, ele tenta de novo, faz dar certo. Apareceu outro probleminha, tenta de Ele está novo. fazendo um ciclo, né, ele planeja, faz o projeto, testa, checa o que deu errado, planeja, então E ele isso não ele é necessariamente o erro, né. isso, Isso não é o erro, né, isso daí é parte do processo, parte do é o processo. teste. Exato, exato. Isso é muito legal. Agora PH, que eu queria aqui que aí o Kleber, vocês que são professores já com experiência nisso, que conselhos vocês dariam para os pais que estão nos assistindo em relação à cultura maker? Como que o pai pode estimular o filho em casa? Como que o pai pode desenvolver essas habilidades e competências em casa com seu filho, com a sua filha, para que o pai que não tem um laboratório como o nosso, não tem um ambiente de experimentação como o nosso, mas tem uma cozinha que dá para fazer um risoto, né? Como é que vocês, que conselhos e que orientações vocês dariam para os pais que querem desenvolver nos seus filhos habilidades associadas a uma cultura maker, Eu tenho uma filha de 10 anos, tá? então eu consigo ter uma uma experiência, né, com isso. Com a minha filha em casa, eu acabo fazendo muitas coisas com ela, né, eu sou professor de make, daí ela associa uma coisa a outra, eu sempre gostei muito de construir as minhas próprias coisas,
resolver meus problemas, faço um monte de coisa na minha casa, né. Aí eu acabo construindo muitas coisas com ela, desde pequenininho eu acabo fazendo muitas coisas. Então, talvez me usar como parâmetro de comparação é complicado, né. Agora uma dica para o pai, primeiro, eu acho que tédio, a criança tem que sentir um pouquinho de tédio para ela poder identificar coisas que ela possa fazer, né. Se a criança está sempre envolvida com coisas, com tecnologia, está no celular, está no videogame, eu acho que ela a gente tem que conseguir dosar um pouquinho É essas como se o coisas. ócio fosse o pai da criatividade. É, De né. certa forma é isso. E aí se eu deixo coisas ali, dou sugestões de um vídeo, né, sei lá, tem Manual do Mundo, né, que é uma referência interessante, tem, Aliás, canal o Iberê Maker, é um né. sucesso avassalador, né, Sim, esse Manual do Mundo. Os meninos adoram assistir. sim, é bem interessante. Então tem algumas coisas de referência, assim, é filha, eu tenho filha, né, gosta de boneca, então criar coisinhas para as bonecas é um ótimo começo, né. Assim, Criar uma papel. casinha, criar acessórios, né, já é um ótimo começo. Para os meninos, dá para criar um carrinho, criar um aviãozinho, né, dá para criar muitas coisas que são divertidas de usar, né. Sim. O próprio oitavo ano tem projeto de criar um aviãozinho, né, que eles gostam, criar os carrinhos que eles gostam, né. Então são coisas De vez em quando eu divertidas. vejo você com os meninos aqui, aos gritos, na escada, jogando os aviões lá de cima. Que projeto é esse, PH, que os meninos enlouquecem? É porque no oitavo ano a gente tem, como tema engenharia dos transportes. Então a gente tem a experimentação de construir alguns meios de transportes. Então eles fazem lá, primeiro uns aviãozinhos de papel, para ter uma noção de aerodinâmica, né, para o aviãozinho poder voar, né, jogar e ele planar, para depois eles construírem um aviãozinho um pouco mais elaborado. Eles constroem um aviãozinho com madeira, com, isopor bonitinho, né, um isopor, mais Perfeito. adequado para construir, e aí eles fazem o aviãozinho voar e ganha quem Mas chega mais planador longe, ou né. motorizado? Não, Só é planado, só Só planado. planado, mas já planador. é muito Nossa, legal. Já é muito Já é legal. muito legal. Porque no colégio a gente tem 4 eixos, né, me corrija se eu estiver errado, PH. No sexto ano a gente fala de engenharia da casa, no sétimo ano engenharia dos alimentos, Aham. no oitavo engenharia do transporte, no nono engenharia das energias. Quer dizer, esses 4 eixos vão fazendo com que o aluno que entra no sexto ano, ele vai vivendo 4 ciclos de casa, de transporte, de alimento, de energia, e ele vai conseguindo ter uma visão macro, né, porque é muito comum a gente chegar com um aluno, não do Planck, mas um aluno no ensino médio, e eu como professor de física, vou trabalhar lá circuitos elétricos, ele nunca viu uma resistência. Ele quando você fala de trocar uma resistência do chuveiro, ele entender como funciona um controle remoto, o que que é um Bluetooth, o que que é um Wi-Fi, na hora que ele vai entender, vamos ao trocar a resistência, como é que a água sai mais quente, sai mais fria, onde que eu coloco a posição do quente, e do frio, mais resistência, menos resistência, ele vai entender o que que é potência dissipada, o que que é energia. Então acho que quanto mais ele conseguir ter situações práticas do dia a dia dele na física, mais ele vai conseguir entender. Então ele tem a prática no Make, ele vai entender melhor a física. Que muitas vezes na hora da física a dor está muito explícita ali, né? Vamos aprender resistor. Mas se ele já viu o resistor de forma mais lúdica, construindo o chuveiro, Prática, né. legal. E aí você não precisa falar para ele, vamos calcular a resistência. Mas ele viu, ele percebeu que aqui fica mais quente, aqui fica mais frio, aqui queima. Lá na frente ele vai, então foi isso que eu calculei, né? Isso que eu vivi na prática, vou aprender a calcular. Acho que isso é super rico. Que chuveiro sem água queima. Que chuveiro sem porque aí vai, é complicado. E Kleber, o PH falou aqui dessa vivência de trazer situações práticas para os filhos. Que conselhos que você daria para os pais para estimularem a criatividade dos filhos? Eu acho que a primeiro conselho é tentar evitar telas, né, óbvio. Assim, para você trazer esse mundo de mão na massa, né. Tá? Pode ser, óbvio, vamos pesquisar um vídeo, vamos ver algum tutorial, fazer um cálculo aqui, beleza, né, mas não pode ser o objetivo central, né. Eu vejo hoje uma grande deficiência das crianças, dos jovens, nas tarefas manuais. Eu tive um menino, né, um aluno que, puxa, ele tinha dificuldade para cortar um papel, tesoura, né, então isso A motricidade fica exato, comprometida, né? né, ele não tem essa fala?
sensibilidade, não é É sensibilidade, o coordenação motora. coordenação motora fina era muito ruim dele, né, então isso, ajuda a desenvolver. Então acho que essa primeira mensagem para os pais é que vai estar ajudando, as crianças, os jovens nisso. E aí talvez o próprio dia a dia, né, o pai: "Ah, vou trocar uma resistência, vou consertar uma lâmpada, vou levar o carro no mecânico". "Ah, mas o que está falhando, pai?". É o Eu freio que não sei percebo o que os quê". meninos, eles não são tão curiosos hoje mais. Então, É tem que é que na nossa época, por exemplo, eu tenho 50 anos de idade, então estou falando de 40 anos atrás. A gente construía os nossos brinquedos. Então, a gente construía a pipa, a gente construía o carrinho de lata, então a gente queria lá o carretel de linha que usava em casa para fazer os eixos do carrinho. Então a gente tinha uma cultura, fazia lá o bastão, o cata-lata, as brincadeiras eram, a gente construía mais, porque não tinha tanta loja da ReHap para comprar os brinquedos. exato, Hoje facilitou muito, tá tudo muito pronto, né. sim. Então os meninos, eles têm pouco curiosidade nas coisas. Esses dias eu dando aula para ensino médio, eles nunca tinham entendido como funciona o motor, eles não sabiam o que que é um pistão. Um gás dentro de um cilindro é comprimido por um pistão. Não é explicar o gás, é explicar para eles o que que é cilindro, é explicar para eles o que que é pistão. É. Aí falou: "Ah, o único pistão que eu já vi foi a copa pistão do McQueen lá no carro, do Você Carros". ele só decorou e achou que era um nome É, qualquer. então assim, entender para eles o que é um cilindro, mostrar para eles o que que é um pistão, o que que é um tempo de compressão, admissão, expansão, explosão, são conceitos que talvez um jovem era mais curioso antigamente, porque às vezes no domingo era o pai que fazia a manutenção do carro ali, de alguma forma ensinava. Sim. Hoje tudo tá mais difícil. No meu carro, acho que eu não sei, nunca abri nem o capô do carro, porque é tanta eletrônica, tanta coisa que você tem que levar numa oficina. É bom. Antigamente era Fusca, né, um alicate, um arame, você arrumava o motor do Fusca. Sim. Hoje é mais difícil. Mas o legal é que essa dica do Paulo eu achei É interessantíssima, porque muito ela não é cara, perfeito. não é cara. O que a gente está falando? De material reciclável, né, isopor, madeirinha simples, palitos, né, garrafa PET para fazer o Perfeito, foguetinho. exatamente. Pô, o que vai exigir do pai? Tempo, né. Tempo é o caro, óbvio, mas, pô, pega um sábado de manhã, pega um fim de semana para caprichar ali com o filho, que ele é É. seu filho, né, a sua Hoje é dar tempo de qualidade exato, e fomentar essas práticas. Vamos brincar de aviãozinho, jogar aviãozinhos diferentes, é. brincar de jogar aviãozinhos de modelos diferentes, porque hoje é fácil de encontrar dobraduras diferentes, né. Aham. Como é divertido brincar de jogar aviãozinho. Eu vi um Instagram esses dias, é que Exatamente. eu esqueci de selecionar ele para esse podcast aqui de hoje, que era se não me engano era europeu, e era um pai que tem 3 filhas e ele só faz atividade lúdica com as meninas. Então, por exemplo, um pinball, né, ele fez com uma caixa de papelão, assim, com a bolinha indo equilibrando a bolinha para chegar Ah, eu já vi um vídeo com isso, é. e aí depois uns desafios de arremessar a bolinha, daí tinha que pegar com o copo lá do outro lado, e era muito, muito legal, assim. Eu vi esses dias um vídeo nas redes sociais, que era muito interessante, parecia uma trilha que existe na robótica ali, que tem que fazer aquele trajeto, então ele colocava um trajeto com fita crepe no chão, isso é para o filme que eu vi era para com pessoas idosas. E aí sentavam várias pessoas mais velhas, assim, no entorno, e botavam num copo vários cordões de barbante amarrados. E eles tinham que levar esse copo ao longo do caminho. E aí um tinha que puxar, o outro tinha que ceder. Então era um trabalho em conjunto para levar o copo do ponto A ao ponto B, fazendo um caminho cheio de bem sinuoso. E era uma coisa para trabalhar ali a concentração das pessoas mais velhas, um pouco o controle motor, mas com zero esforço físico, assim, todo mundo conseguia fazer. E é um exemplo, e aí estavam usando isso como um exemplo de uma dinâmica de trabalho em equipe, que você pode usar numa sala de aula com professores, assim, ó, se a gente não trabalhar em equipe aqui, o nosso copo não sai daqui, porque eu não tenho capacidade de empurrar, mas você pode puxar. Então eu preciso que você leve o copo para aí e eu traga para cá, e Exato. você puxa para lá, e você para lá. Então, eu acho que essas dinâmicas, esses jogos, essas brincadeiras de rua, pular amarelinha, Nossa, que legal. são coisas que hoje talvez a gente não consiga trazer, porque as ruas são menos seguras do que eram há 40 anos atrás, mas a gente pode ir no quintal de casa fazer uma competição de aviãozinho de papel. Isso dá para fazer com um custo baixíssimo, né, VH? É Sim. uma resminha de papel, tá resolvido. E para encerrar o nosso papo aqui, que é muito legal falar sobre maker,
É, eu queria que você deixasse um conselho, PH, você que lida com tantos professores aqui na escola, como que os professores, de uma forma geral, podem estimular o maker nesses alunos? Como que um professor de história, de geografia, de biologia pode estimular? Porque aqui você tem exemplos dos professores que te procuram, você procura, a coordenação faz a ponte, mas de uma forma geral, como que os professores que não são especificamente da disciplina maker podem trazer isso como um aspecto central no seu processo de ensino-aprendizagem? Posso começar dizendo que precisa planejar, porque sempre uma Perfeito. coisa que vai ser maker, ela vai ser mais complexa, ainda mais se envolve outras disciplinas. Então, sendo mais complexo, é mais difícil, então você precisa de tempo para pensar, é importante conversar com Não os dá para de professores. noite você falar assim: "Amanhã eu quero fazer isso", porque aí você Uhum, não vai ter complicado. as coisas, você precisa planejar com mais antecedência. É. Perfeito, Aí conversar com outros professores, porque sempre é legal fazer com mais de um professor, né, tá, porque como vai acabar levando mais tempo para fazer, se perfeito. você for só na sua aula fazer tudo, talvez fique um pouco mais Puxado, difícil, mais perfeito. puxado. E aí trocar uma ideia com outro professor e ir imaginando, tentar imaginar um pouquinho como seria aquele processo, né, que o aluno vai construir, tentar prever algumas coisinhas, né, imaginar como poderia ser aquela construção, aquela atividade mais maker para conseguir fazer um planejamento que não seja tão, distante da realidade, né. É, Então um exemplo talvez para ilustrar, eu já vi professores de história usando, um pouco o laboratório maker para construir um jogo de tabuleiro. Então o aluno avançava no jogo tabuleiro com questões de história, quer dizer, sim, é uma solução meio coringa, né, um jogo de tabuleiro, que você pode ter um jogo de tabuleiro de matemática, de física, de história, mas a decoração do tabuleiro, a ambientação do tabuleiro, as cartas, as perguntas, as regras, baseavam em história e poderiam ter ali professor de artes, professor de geografia, sim. mas exige planejamento, trabalho coletivo Uhum. e clareza de onde quer chegar? Talvez esses 3 pontos. Sim. Kleber, que recados que você daria para os professores aí que querem trazer mais esse conceito para a sua sala de aula? Eu acho que o pensar fora da caixa, né, talvez, eh, por exemplo, que eu que existe no mundo real daquela sua disciplina que você pode talvez prototipar Perfeito, para um laboratório, né. Pensando, ó, tô pensando fora da caixa aqui. por favor. Professor de biologia, pô, como que a gente pode criar uma cultura de formiga pequena aqui num laboratório, uma coisinha pequena? Não sei, uma coisa assim. Um professor de química, alguma reação, um um experimento que vai trazer algum tipo de empuxo para empurrar um carrinho, Entendi. alguma coisa assim. Talvez matemática, talvez, Ah, eh aqui teve um projeto muito bacana que você ajudou na construção de um teodolito para os meninos medirem a altura da caixa d'água, né, então eles tinham que usar o teodolito para usar um pouquinho da trigonometria, mas eles tinham que usar ali para identificar a altura e fazer a mira, né, foi uma participação da matemática Sim, junto com o maker. a sim. matemática é bem coringa, né, nesse aspecto aí, né. É ferramenta, né, matemática é É uma ferramenta. ferramenta, exatamente, Tem um exatamente. trabalhinho que eu estou fazendo com os alunos do sexto ano, que eles montam um painel, eles montaram um painel 10 por 10 de LED, sem LEDs. Cada Uau, grupinho soldou um pouquinho de LED. E a gente fez em conjunto com ciências e matemática. Então, foi inspirado em quê? Nos olhos dos insetos. Então, lá na aula de ciências, no olha, laboratório, olha, olharam os insetos no microscópio, né, viram ampliado lá os pixels, né, dos olhos do inseto. Olha que legal. Aí, inspirado nos olhos dos insetos e associando com a redução e ampliação de quadriculados em matemática, fizeram lá um desenho quadriculado, reduziram para 10 por 10 sim. e para montar nesse painel de LED. Olha que legal. E aí eles fizeram a montagem, né, Legal. distribuíram os Eu LEDs, soldaram os LEDs. o mais interessante, né, é que isso só tem a favorecer o professor, porque ele, Ah, só. pô, ele vai trazer para o jovem algo mais prático, uma ciência melhor, um entendimento melhor daquilo que o professor está querendo ensinar, e aí na aula dele, os jovens vão ficar mais interessados, vão entender melhor a linguagem que ele está querendo Acho que o passar. o que o PH trouxe é o desafio, né, que é a necessidade obrigatória de um planejamento prévio É, e Sim, dessa interação. Mas eu não tenho dúvida que o esforço que é extra, que é a mais,
ele é recompensado com mais engajamento, com mais aprendizado, com mais prazer do aluno de estar ali, e aí o professor volta para casa aquele dia com a sensação de dever cumprido e volta feliz, como você falou que é comum Sim. você ir para casa contente porque aquele dia as coisas deram certo e funcionaram bem. Gente, eu queria agradecer muito, a gente já está 1 hora aqui batendo papo, foi tão rápido. Agradecer vocês e pedir para vocês deixarem um recado, assim, que recado, PH, que você deixa para os professores, ou para os pais, ou para os alunos, sobre a importância do maker? Que você deixaria de mensagem final? Olha, o maker é você tentar construir, né, você vai fazer uma coisa: "Ah, não, isso daí não dá, não consigo fazer". Tenta, né, eu até trouxe um livrinho aqui, Sim, que eu acho interessante, Eletrônica para Makers. tá? Eh, Poxa, ele tem aqui projetinhos simples, "Ah, eletrônica é tão difícil", não, começa com um projetinho simples, né, uma coisinha, mais fácil de fazer, que já tem uma instrução para você seguir, porque é só começando. Começa, né, a entender as coisas, começa a fazer um pouquinho, aí vai chegar uma hora e fala: "Nossa, né, aquilo que eu quero fazer, dá para usar isso". Você vai guardando, criando o seu arcabouço de conhecimento, né. Parece clichê, mas toda grande caminhada começa com um passo, né? Então começa pequenininho e para sonhar grande. Sim, Kleber, Olha, a mensagem, assim, primeiro, óbvio, agradecer imagina, novamente pelo prazer é nosso. convite, foi um prazer a conversa, uma conversa gostosa. Eu acho que a mensagem, a cultura maker, obviamente, ela veio, ela cresceu para ficar, né? Porque a gente, como a gente discutiu aqui, ela trabalha todas as disciplinas que um profissional hoje precisa, né? Uma pessoa, não só na sua profissão, mas no seu dia a dia, em casa, com os parentes e tudo, ela vai saber lidar melhor com os problemas, saber lidar melhor no seu trabalho, com os seus parentes e tudo mais. Então, acho que a cultura maker, ela ajuda nisso tudo. Então, o trabalho que o Planck faz aqui com isso, com os jovens, é excelente. Eu tenho certeza que vão sair daqui jovens para virar adultos excelentes, trabalhando tudo isso. Poxa, obrigado. Gente, obrigado demais, Kleber, Paulo Henrique, é o Paulo Maker, né? Que o pessoal me chama assim. ganhou, Paulo ganhou, Maker, legal. ganhou um apelido que é carinhoso, que os meninos têm muito carinho por você. E agradecer a você que nos assistiu aqui, entender um pouquinho mais sobre cultura maker. Tem um vasto material na internet. E aquilo que o PH falou: se você é pai, se você tem uma criança em casa, um filho em casa, senta com ele para fazer as coisas, desde uma atividade lúdica, uma brincadeira, um jogo que você pode fazer no final de semana, até momentos que são muito prazerosos, que é cozinhar junto, que é organizar junto, que é arrumar, que é consertar algo junto, que isso só vai gerar boas memórias e vai gerar aprendizado. Então, obrigado demais pela presença de Obrigado a vocês. você. Você que nos assistiu até aqui, compartilhe esse link, deixa aqui seu comentário, uma ideia, uma sugestão, uma crítica, um tema que você gostaria que a gente debatesse, que a gente traz na próxima semana. Toda semana tem um episódio novo do Plank Talks. Obrigado, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Valeu.